uma história que fala de duas meninas que nasceram numa pequena aldeia, e ali elas cresceram, rodeadas das mesmas pessoas, frequentaram a mesma escola, tiveram os mesmos amigos, os mesmos grupos, eram muito parecidas as histórias dessas duas meninas. Ali elas cresceram, tornaram-se adolescentes, vivenciaram suas paixões, suas dificuldades, seus problemas, ficaram adultas, casaram, tiveram filhos. Foram duas histórias muito parecidas, exceto por uma coisa, que era a forma como elas olhavam para a vida. Essa era a diferença da história das duas. A primeira mulher olhava com otimismo, sempre buscando soluções para os problemas, sempre acreditando que era possível, inovando, né, curiosa e tudo. E a segunda vivia muito numa bolha de mágoas e tristezas do que ela não havia conquistado. E assim, viviam a vida delas ali, até que chegou uma notícia, assim como na vida também nas histórias, chega uma notícia. Tem de repente, quando cuidou que não, naquela manhã, acontece alguma coisa que muda para sempre o rumo da nossa história. E aí, chegou uma notícia ali, que naquela pequena aldeia, que nada acontecia de novo, né? Tinha surgido ali, do outro lado da montanha, uma casa, ninguém sabia como, da noite para o dia, ninguém sabia como tinha sido construída, que casa era aquela casa misteriosa. E as pessoas, como é comum as pessoas, ficaram curiosas, mas com medo, diante do novo. Uma casa ali do outro lado da montanha. E como eram muito supersticiosas, começaram a falar, deve ser casa mal assombrada, isso é coisa de gente ruim, isso é coisa do tinhoso, não vão mexer com essa casa, não deixa essa casa pra lá. E as pessoas ficavam recolhidas ali no seu medo. Mas essa primeira mulher não resistiu. Certa manhã ela acordou e disse, eu vou lá nessa casa. E ela foi caminhando naquela ruazinha daquela pequena cidade, olhando as plantas, as árvores, né, que ela tinha visto um pequeno arbusto, agora já era uma árvore tão grande, as casas, a pracinha, e foi crescendo no coração dela um sentimento de gratidão. E ela foi caminhando e agradecendo a Deus e a vida por ela ter nascido naquele lugar. E assim ela foi caminhando, e quando chegou do outro lado da montanha, realmente tinha uma casa linda, uma casa muito singela, rodeada de flores, de árvores, de tudo que ela gostava. Exceto por uma coisa que ela não gostou muito daquela casa, porque não tinha porta nem janela, não tinha como ela entrar. Ela olhou e realmente não tinha. E de repente ela viu uma pequena fresta assim, bem em cima. E aí, ela olhou do lado, como a história, tinha uma escada de madeira muito alta. Ela pegou a escada, colocou na parede e foi subindo em direção àquela fresta que ela viu. E aí, quanto mais ela subia, mais o coração dela disparava, o coração estava acelerado, e ela estava curiosa, mas ela estava com medo, mas ela continuou, e ela tinha medo, mas ela tinha coragem também, ela era curiosa, ela foi... De repente, ela olhou na fresta e viu dentro daquela casa vários olhos olhando para ela. E ela gostou tanto daquilo que ela sorriu e viu vários sorrisos sorrindo para ela. E ela ficou contemplando aquele momento, sentindo aquele momento. E viu pessoas contemplando também. Como não tinha jeito dela entrar, ela ficou um tempo, desceu a escada e voltou, mas antes deu um tchau. E viu vários tchauz acenando para ela. Ela voltou para a aldeia e contou toda a maravilha que era aquela casa. As pessoas, então, falaram, que legal, eu também quero ir lá. Mas aí a segunda mulher disse, peraí, eu não acredito nisso, isso é mentira, eu duvido. E nessa dúvida, para desbancar a primeira mulher, ela também foi. E quando ela foi caminhando naquela estradinha, ela olhava para um lado, olhava para o outro, olhava as árvores, olhava as pessoas, foi crescendo nela uma mágoa ainda maior de tanto que ela tinha sofrido naquele lugar. Enquanto mais ela caminhava, mais raiva ela sentia. Então, ela chegou, assim como a primeira mulher, viu a casa, achou a casa bonita, mas não tinha porta, não tinha janela, viu a escada, pegou a escada, colocou naquela fresta e foi subindo. E foi subindo a escada e o coração também disparado, e ela também tinha medo, ela também tinha coragem, e ela tinha muita raiva dentro dela, e ela foi subindo, foi subindo. E quando ela olhou pela fresta, ela viu vários olhares olhando para ela. Testa franzida, cara ruim, fechada. Ela não gostou do que viu. Franziu ainda mais a testa e viu várias caras franzidas olhando para ela.
E aí ela ficou tão indignada, com tanta raiva, que ela fez um gesto, que eu não vou fazer aqui agora para vocês, mas um gesto danado, de raiva, e recebeu de volta vários gestos daquele. Ela olhou, indignada, desceu a escada, voltou e contou tudo na aldeia. Era tudo mentira daquela primeira lá. Não tinha nada daquilo. Era uma casa de gente mal amada, de cara fechada, gente mal educada. E aí dividiu opiniões, Márcia, como todo novo divide opiniões. Umas pessoas acreditavam na primeira, umas pessoas acreditavam na segunda, e até que chegou ali um sábio, acredito eu, que era até um professor aposentado. Aquele sábio chamou as pessoas da aldeia e disse: está tudo certo. As duas falam a verdade. As duas viram exatamente o que elas estão contando. Porque elas viram ali uma casa de 1000 espelhos. Elas viram o seu próprio reflexo. E disse mais: a vida é como uma casa de espelhos que olha para a gente do jeito que a gente olha para ela. E essa é a história. Ah.